Marcos Rocha seria um bom reforço para o Grêmio? Lateral de 36 anos vem sendo especulado no Grêmio muito por conta das lesões na posição, os desfalques e os jogadores que já saíram. Vale destacar, por exemplo, o Igor Serrote já foi vendido para o Al Jazeera. Tem uma análise aqui no canal sobre isso. Gustavo Martins machucado, João Pedro machucado, aí a gente perdeu três caras que vinham exercendo essa função. Tanto é que nos últimos jogos vem jogando o Camilo improvisado. E o Camilo improvisado não vem jogando bem. Ele foi muito mal contra o Sport, por exemplo, onde o Léo Pereira, jogador que não é nada demais também, um jogador que é rápido, que é esforçado, mas que tem tomada de decisões ruins, fez o que quis para cima dele. Então é uma posição carente para o Grêmio hoje. Há menos de um mês atrás, o Mike estava sendo especulado. Eu inclusive trouxe um vídeo aqui no canal, onde eu falava que na minha visão não precisava trazer o Mike, mas em um contexto onde a gente ainda tinha o Igor e o Gustavo Martins não estava machucado. Né? A gente ainda tinha dois laterais de bom nível, fora o João Pedro daqui a pouco tempo voltando de lesão. Acaba que o João Pedro não voltou de lesão, o Gustavo Martins machucou, o Igor foi embora. O próprio João Lucas, que não tem futebol para jogar com a camisa do Grêmio, já provou isso enquanto teve oportunidades, pode dar certo em outro clube, como deu no Juventude, por exemplo. Mas com a camisa do Grêmio não deu certo. E o Marcos Rocha é um cara de 36 anos, como eu já falei, e o contrato dele acaba no final do ano. Na época que chegou a ser especulado o Mike, eu falei que não precisava justamente por ter esses jogadores à disposição. Hoje, eles não estão à disposição. A fase do Grêmio conseguiu piorar ainda mais em relação àquela época, e aquela época não faz nem um mês direito. E agora o Marcos Rocha começa a ser especulado. Vale destacar o Marcos Rocha sem espaço no Palmeiras, o Marcos Rocha próximo inclusive de mais se aposentar do que do auge dele. Vale destacar o Palmeiras recentemente trouxe o Kelvin, bom lateral direito, ex-Atlético Paranaense, estava no futebol russo. Então é outro lateral direito para esse plantel do Palmeiras. E é um Palmeiras que normalmente joga com uma linha de três, onde o Giai faz essa função como esse zagueiro pelo lado direito. E essa seria a única forma do Marcos Rocha ser aproveitado. Só que com o Kelvin podendo fazer essa função e ainda podendo adaptar o sistema de jogo para usar um Felipe Anderson fazendo a ala direita, um Alan fazendo a ala direita, um Facundo Torres, o Marcos Rocha vem perdendo muito espaço. A única opção que ele seria utilizável nesse time seria para ser esse zagueiro pela direita no lugar do Giai, onde já trouxe o Kelvin, que tende a ser um substituto para o Giai. O Marcos Rocha vem perdendo espaço, o Marcos Rocha em fim de contrato, o contrato dele acaba no final do ano. Acho que é uma boa circunstância para o Grêmio se trazer ele, tentar um acerto com o Palmeiras para não gastar muito, até porque não vale a pena gastar muito com um cara que é tão experiente e está na beira da aposentadoria, mas um cara que chegaria para agregar bastante para o Grêmio, ainda mais nessa fase ruim, trazer um cara experiente tende a ser positivo nesses momentos, e pela carência da posição, pela quantidade de lesões. No final das contas, eu sim acho que o Marcos Rocha seria um bom reforço para o Grêmio. Quero saber a sua opinião. Você gostaria que o Grêmio trouxesse o Marcos Rocha ou acha que não vale a pena? Uma ressalva que eu quero destacar é a seguinte: eu acho que quanto mais jogadores jovens, quanto mais jovem for o time, o técnico, melhor. Futebol é juventude. Dificilmente hoje em dia a gente vai ver um time dando certo com média de idade de 30, 35 anos e por aí vai. Então, eu acho que futebol é juventude, tem um ou outro jogador experiente, beleza. Então, assim, eu acho que nesse momento de fase ruim, em específico, vale a pena trazer o Marcos Rocha. Mas pensando em longo prazo, eu não traria ele, né? Só que não tem como pensar em longo prazo quando você está na beira da zona de rebaixamento, né? Enfim, no final das contas, eu acho que pelo momento vale a pena trazer o Marcos Rocha. Quero saber a sua opinião. Também destacar para você se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!